nós precisamos entender o que é ser iluminado. Somos nós que brilhamos, povo de Deus? O que te faz ser iluminado? Jesus, ou seja, a palavra que você carrega, a luz de Cristo. Ele diz que somos a luz, né? Somos a luz desse mundo. Mas sem a palavra dele, sem a presença dele, nada podemos fazer. Então vamos ver um pouquinho aqui pela palavra de Deus, como que é ser iluminado, como receber essa luz em nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 João, capítulo 5. Então entenda, o que te faz brilhar é aquilo que habita em você. Jesus está aí dentro? Então você vai brilhar, radiante. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz aqui, ó. Porque todo o que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? Diga mais forte. A nossa fé. Então não é só dizer, olha, eu sou de Deus, eu nasci de Deus, então eu vou vencer. Não, não é só dizer eu sou de Deus. Eu tenho que ter aquilo que me faz vencer. E o que é? A fé. Ou seja, aquilo que Deus ele vai falar para mim. A fé que eu receber, a palavra que eu receber vai gerar essa luz que eu preciso para vencer qualquer situação. Amém, povo de Deus? Então eu preciso ter essa fé. Agora eu pergunto para você, você tem hoje uma necessidade que precisa ser suprida? Quem tem aí, levanta a mão. Você tem uma necessidade na sua vida que você precisa de um milagre, de uma resposta? Levanta a mãozinha mais uma vez. Você precisa? Você precisa dessa luz, que é Jesus, que é a palavra. Amém, povo de Deus? Eu quero aqui falar uma coisa para você. Lucas capítulo 13. Então não adianta eu falar, olha, eu sou vencedora, mas se eu não tiver a palavra dentro de mim. Se você tem uma necessidade, minha irmã, se você tem uma necessidade de uma resposta, se você tem uma necessidade de receber um milagre, você precisa fazer Jesus parar para você. Como eu faço Jesus parar? Nós vamos aprender aqui. Quando você ora, você tem tido resposta? Quando você ora, você tem recebido milagres? Parece que ultimamente você olha assim, todos os lados, parece que está difícil de ter uma resposta, de ter um milagre. Você ora, busca, faz campanha, né? E parece que nada acontece. Mas eu pergunto para você, Deus mudou? Deus mudou? O que mudou? Nós estamos cada vez mais naturais. O justo, que era para viver da fé, está vivendo daquilo que ele está vendo. Então a circunstância, o dia mau aparece, aquele momento difícil aparece diante de você, e você não sabe para onde ir, para onde correr, porque você está naturalmente falando, natural. Ou seja, está deixando a palavra de Deus, ao invés de olhar para ela, porque é ela que vai iluminar o seu caminho. Está esquecendo dela. Está esquecendo daquilo que Deus um dia falou para você. Um dia que ele prometeu a você. Está esquecendo. Isso não pode acontecer. Deus ele não muda, ainda ele faz milagres. Deus ainda faz maravilhas. Faz ou não faz? Então você precisa hoje, minha irmã, agitar essa fé dentro de você. Eu estou aqui para isso. Deus te trouxe aqui para isso. Para que você tenha resposta. Para que você tenha milagre. Mas precisa exercitar essa fé dentro de você que está aí. Você recebeu a palavra. Você conhece quem é Jesus. Você sabe o que ele é capaz de fazer. Mas por que não acontece? Porque ela está aqui dentro, adormecida. Eu preciso despertar essa palavra dentro de mim. Eu preciso acendê-la dentro de mim. A luz precisa brilhar. E eu preciso entender isso. Um dia, teve um cego que parou Jesus. Quem lembra do cego Bartimeu? Né? Tantos mendigos naquele tempo. Tantos cegos haviam naquele tempo. Mas por que Jesus parou para ele? Já se fez essa pergunta? Por que Jesus parou para ele? A Bíblia diz que ele no meio do caminho gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim?
E as pessoas falaram cada vez mais: fica quieto, para de incomodar o mestre, pare de gritar, né? Em outras palavras. Mas ele gritava cada vez mais alto. E ele não gritava qualquer nome. Ele gritava o quê? Jesus, filho de Davi. Ué, mas por que não era Jesus de Nazaré? Filho de Maria ou filho de José? Bartimeu, ele estava gritando alguém que poderia mudar a história dele. Porque ele conhecia Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, sabia quem ele era. Você tem um Deus poderoso, minha irmã. Você tem um Deus maravilhoso ao seu lado. E Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer milagre. Mas Ele vai fazer qualquer coisa na minha vida? Tudo que eu necessito? Peraí, depende. Se você crê. Ele só pode fazer na sua vida mediante a sua fé. Mediante aquilo que você consegue crer. Porque a Bíblia diz, se tu podes crer, o que acontece com essa pessoa? Tudo é possível ao que crê. Então, por que muitas pessoas não recebem tudo? Porque ela só consegue crer pela metade. Ela só consegue acreditar que a dor de cabeça ela vai ser curada, mas o câncer não vai. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. O Bartimeu, ele conhecia Jesus, filho de Davi. Só quem conhece a história, genealogia de Jesus sabe, filho de Davi. Da onde ele veio, a descendência. Ele tinha um conhecimento. Então ele tinha certeza, se ele clamasse, ele ia receber. Até que Jesus chegou para ele e falou, o que queres que eu te faça? Não é? Eu quero ver. Mas também ele não era mendigo? Não é? Por que ele não pediu prosperidade? Porque ele estava crendo que ele poderia ver. Se ele pedisse prosperidade, Jesus também abençoaria. Então vai depender da sua fé. Daquilo que você consegue crer, minha irmã. A sua bênção vai depender da sua fé. Daquilo que você é capaz de crer. Daquilo que você é capaz de acreditar. Então ele não vai fazer na sua vida o que você necessita. Ele vai fazer aquilo que você consegue crer. E você pode crer? Você pode acreditar? A mulher do fluxo de sangue também conseguiu parar Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus porque ela tinha uma fé. Ela tinha uma certeza que a Bíblia diz que tão somente se ela tocasse, ela seria curada. É uma fé ou não é? O que é a fé? É uma certeza, não é? Você veio aqui com a certeza de sair daqui livre de todo mal? Se você veio, você vai sair daqui livre. Essa é a certeza. Você tem que ter essa convicção. Eu estou falando assim porque eu estou chacoalhando, mexendo essa fé que está aí dentro de você. Eu sei que está. Jesus está aí dentro. E precisa acender essa luz. Você precisa ver o milagre do Senhor na sua vida. Aquele milagre que tanto você ora, que tanto você busca, precisa acontecer. E vai acontecer se você puder crer. Aquela mulher parou Jesus. Teve mais pessoas que pararam Jesus. O centurião, lembra dele? De Cafarnaum? Jesus ficou admirado com tanta fé daquele homem. Ele disse, Senhor, nem precisa ir na minha casa. Olha, se o Senhor falar uma só palavra, o meu servo ficará curado. Nem precisa ir. Olha o tamanho da fé daquele homem, povo de Deus. Olha o tamanho da fé que surpreendeu Jesus. Ele disse, nossa, nem em Israel vi tanta fé. Ele recebeu bênção, o servo. Ele recebeu. E aí, minha irmã, eu pergunto para você, você tem parado Jesus na sua vida? Você está conseguindo parar Jesus para Ele te abençoar? Que seja nesse dia em nome de Jesus. Eu quero falar sobre essa mulher em Lucas 13, versículo 10. Olha aqui, ó. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Curiosidade, hoje é sábado e estamos na igreja. Diga glória a Deus. Hoje Deus marcou um encontro com você para te abençoar. É só um detalhe, mas vamos lá. Olha aqui, ó. E eis que estava ali o quem? Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já quanto tempo? 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum
endireitar-se. Então havia ali uma mulher na sinagoga, ou seja, ela estava ouvindo a palavra de Jesus. Ela estava na igreja, estava recebendo aquilo que Jesus veio trazer para aquele povo. Olha a importância de estar numa igreja. Olha a importância de você congregar, minha irmã. O seu lugar é na casa de Deus. Não vai achando que lá na sua casa você vai ouvir Deus, não. Ele pode falar, mas não é suficiente. Você precisa estar na sinagoga, na igreja. Ou tudo que você lê, você entende. Entende? Porque você precisa de um pastor, de uma pastora, tá revelando a palavra dele para você. Tem muita gente sofrendo porque falta conhecimento, sim. Mas tem muita gente sofrendo porque rejeitou o conhecimento. Sabe onde buscar e não vai. É um puxãozinho de orelha aí. Faz assim, ó. É para você, minha irmã. É para nós, né? Às vezes nós precisamos desse puxão de orelha. O meu povo sofre porque falta conhecimento. Mas não é só isso. Muitos rejeitam o conhecimento. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa buscar com mais intensidade o Deus que pode resolver tudo na sua vida. Às vezes falta um conhecimento para você ser livre. Falta, olha, um dedo mínimo para você conhecer o que é preciso fazer para aquela situação mudar. E às vezes você não conhece porque não está buscando. Olha a importância de estar na sinagoga. A importância de estar ouvindo a palavra de Deus, porque é a luz que você precisa para mudar qualquer situação. Sem essa luz você não é nada, você é apagada. Mas se você tem Jesus, se você tem a palavra, você vai brilhar a glória de Deus. E aquela mulher estava lá ouvindo, o que mais que aconteceu com ela? Olha aqui. E vendo-a, Jesus, pera lá, Jesus a viu. Jesus enxergou aquela mulher. Não lembro, não sei, na verdade, como eram as sinagogas, né, antigamente. Tinha banquinho, pedras, estava no chão, estavam em pé. Mas imagina você numa multidão, que as igrejas na época, né, quando Jesus estava, eram lotadas, as pessoas queriam aprender, conhecer Jesus, quem era Jesus, receber milagres. Uma mulher curvada, olha aqui para mim. Uma mulher curvada no meio de uma multidão. Quem conseguiria enxergá-la? Aí eu pergunto para você, o que Jesus viu naquela mulher? Viu a pessoa dela? Não, eu estou aqui na igreja. É aquela irmã que vai para a igreja, olha, eu estou na casa de Deus. Mas não ouve a Deus, vai sair vazia do jeito que entrou. O que fez Jesus olhar para aquela mulher foi a fé no coração dela. Ela recebeu Jesus ali. Ela ouviu a palavra. E a Bíblia diz bem claro. E vendo-a, Jesus. Ela conseguiu parar Jesus também. Ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Não era pela aparência. Mas era a fé que havia no seu coração. E quando Jesus enxerga a fé, o que acontece? E chamou-a para onde? A si. Jesus chamou aquela mulher para si. Ele olhou aquela mulher encurvada. Vem aqui, mulher, vem aqui. Jesus chamou para ele. Minhas irmãs, Jesus te chama para ele constantemente. Jesus ele está te chamando hoje para mais perto dele. Jesus está chamando você para ele. Entenda esse recado. Jesus está chamando para ele. Deixa tudo à sua volta, as consequências. Se entrega a ele. Não importa o que os outros vão falar. Não importa o que os outros vão dizer. Se entrega a ele. Seja dele. Entregue a sua vida a ele. Ele está chamando você. Não sei para quantos Deus está tocando no coração agora. Que ainda não são batizados nas águas. O que você está esperando? Jesus já te chamou. Ele está te chamando para ele. O que você está esperando para tomar essa decisão? Bênçãos, com certeza Deus ele tem para você. Mas muito mais do que isso. Ele tem uma vida inteira na comunhão
com você. Esse é o nosso Deus. E o que aconteceu com aquela mulher, ó? Depois que chegou até Jesus. E disse-lhe, o que ele falou? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus deu uma palavra. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Se você ler o versículo seguinte, lê comigo aqui, ó. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Então, o momento que ela recebeu a cura foi no versículo seguinte, né? No anterior, lê de novo comigo. O que Jesus disse para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando Jesus disse isso para ela, ela ainda continuava encurvada. Entenda, minha irmã, você já está livre dessa enfermidade. Amém. Mesmo você ainda estando depressiva, mesmo você ainda sentindo sintomas, dores, você já está livre dessa enfermidade. Coloque isso no seu coração, você já está livre, essa é a palavra de Jesus. Ele já te deu a liberdade. Tudo que você precisa é acreditar nessa palavra, é receber essa palavra e ela vai ser luz para o seu corpo. Ela vai ser luz para você. Diga glória a Deus. E Jesus só confirmou depois, impôs as mãos e falou, pode endireitar. Olha aqui, ó. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Só confirmou a bênção. Ele só confirmou a bênção, mas a palavra ele já tinha dado. Ela só precisava acreditar. Tudo que você precisa é acreditar que o seu milagre chegou hoje. Tudo que você precisa acreditar, minha irmã, é que a sua bênção chega agora. Você já está livre dessa enfermidade. Você já está livre dessa depressão. Você já está livre desse mau pensamento, desse nódulo, desse caroço. Você já está livre. E o que Jesus vai fazer? Ele vai pôr as mãos. E só para constatar o seu milagre. Diga glória a Deus. Então receba essa palavra. Essa é a luz que vai iluminar você. Essa é a luz que precisa estar dentro do seu coração. E ali confirmou a bênção para ela. Diga graças a Deus. Mas mais do que receber bênção, minha irmã, mais do que receber cura, libertação, nós vamos orar. Eu não demoro nas mensagens. Nós já vamos orar e você vai constatar o seu milagre hoje. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas você tem que entender que a luz que você precisa não é só para gerar milagres. Claro que ela vai gerar. Mas ela envolve a sua salvação. Ela é tão importante, tão necessária, que é para a sua salvação também. Nós vamos ver aqui a parábola das 10 virgens. Vamos para lá, Mateus 25. Daqui a pouquinho eu vou orar com você e você vai contar o seu milagre hoje. E não ouviu um amém? Amém. Daqui a pouquinho eu vou orar com você e você vai contar o seu milagre hoje. Amém. Glória a Deus, tome a posse. É tudo que você precisa saber. Ele já levou sua enfermidade. Ele já levou o seu problema. Ele já levou aquela situação difícil que tem te afligido, que tem roubado a sua paz. Aquele vício na família, ele já levou. Você já está livre. Você só precisa entender isso. Você conhece bem essa passagem, né? Eram 5 prudentes e 5 loucas. A Bíblia chama de loucas. Versículo 1, vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas
lâmpadas. Olha aqui para mim. As 10 eram virgens, sim ou não? Sim. O que é sinônimo de virgem? Pura, pureza. Eram de Deus. Estavam esperando o noivo. Aqui é a parábola da vida eterna. As 10 eram virgens. As 10 tinham lâmpadas. Você tem uma lâmpada. Você tem ela aí. Quando você aceitou Jesus, ele já te deu uma lâmpada. Você não consegue ver, mas ela precisa estar cheia de azeite. Ela precisa estar cheia da unção de Deus. Então você tem essa lâmpada. As 10 também tinham. As 10 adormeceram. Isso não foi impedimento, porque depois elas acordaram. Bateu o cansaço. Mas não é isso que difere uma das outras. Então, o que se difere? As 5 loucas das 5 prudentes. Você já conseguiu perceber? Qual era a diferença das loucas e das prudentes? Eu vou ler aqui novamente para você. Versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que difere as 5 loucas das 5 prudentes é o azeite. Só que não é só o azeite. É o azeite extra. Porque todas elas tinham azeite. Mas acabou no meio do caminho. Olha aqui, versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Então, além da lâmpada, elas levaram as vasilhas com azeite. Aqui está a diferença, minha irmã. O que eu quero chamar a sua atenção. Não basta ser de Deus. Não basta dizer que tenha fé. Não basta dizer que tem a unção de Deus. Você precisa ter uma porção extra. Não se contente com aquilo que você tem. O que acontece muitas vezes hoje, minhas irmãs? A sensação de bem-estar. Já ouviu falar disso? Ah, eu não vou na igreja, não vou buscar, mas eu estou bem. Está tudo andando na minha vida. Está tudo dando certo. E aí que mora o problema. Muitas pessoas têm se perdido porque não estão buscando azeite extra, algo a mais. Precisa de esforço, minha irmã. Você precisa se esforçar mais. Não acha que o que você tem já está bom. Não acha que aquilo que você já está carregando esteja bom. Não, você precisa de mais. Foi o extra que fez a diferença. Porque de 5 acabou no meio do caminho. E aí? Acabou no meio do caminho. E não dava para sair para comprar. Não dava tempo. Você precisa andar preparada. Isso que Jesus quer dizer para você. Mas para eu andar preparada, eu preciso buscar mais. Eu preciso me entregar mais. Eu preciso me encher mais. Não acho que está bom. O problema hoje em dia do ser humano é esse. Acha que está bom. Ah, Deus me entende. Não entende, não. Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Aquela irmã que buscava toda quarta-feira pela família e hoje não busca mais. Já salvou sua casa, minha irmã? Já estão todos salvos? Já estão todos libertos? Não precisa mais buscar, é? Não precisa mais encher a sua lâmpada de azeite, é? Corre encher, minha irmã. Já pensou fechar os olhos e abrir os olhos no dia do juízo e não ver o seu familiar, o seu filho, o seu marido? Já pensou nisso? Triste, hein? Por que não foi buscar azeite? Porque você achou que já estava bom, que o que você carregava? Não está bom. Não é suficiente. Você precisa mais, nós precisamos mais. A Bíblia diz que é com violência que se herda o reino de Deus. Não é lutando, não. É se esforçando. É fazendo mais. Não acha que está bom.
que difere as 5 loucas das 5 prudentes é o azeite extra. É isso que nós precisamos cada vez mais. Diga glória a Deus. Diga aleluia. A sua lâmpada precisa estar cheia, sim, mas você precisa andar com um extra. Tá cheio, tá esvaziado. Vou encher mais. Vou encher mais. Tá esvaziando de novo. Tô me sentindo fraco. Vou encher mais. Vou buscar mais a Deus. Vou buscar mais a palavra. É aquela irmã, aquela pessoa que ia na igreja quarta, sexta e domingo. De repente, só domingo. É porque é muita correria, né? Agora estou trabalhando. Tem que cuidar da casa, só de domingo. Aí faltou. Chegou visita. Ai, que não deu para ir. Aí já é 15 dias sem azeite. E aí? E se o noivo vier no meio do caminho aí? O azeite não vai dar. A Bíblia diz, buscai enquanto se pode achar. O momento é agora. Não vai achando que você está cansada, não. Enquanto você não vê todos os seus salvos, não pare de buscar azeite. Enquanto você não vê todos libertos, não pare de buscar azeite, minha irmã. A sua lâmpada precisa transbordar, você precisa estar cheia, mas precisa o azeite extra. Você precisa levar o extra. Se esforça. Se esforça. Fala para a irmã do seu lado, se esforça, minha irmã. Não se contente com aquilo que você tem, você pode mais. Você pode mais, isso vai fazer você chegar lá, onde você precisa chegar. Se o portão fechar e você não tiver com a lâmpada acesa, tristeza. Mas não, quando o portão se abrir, o noivo estiver lá, você vai estar com a sua lâmpada cheia de azeite. Glória a Deus. Precisamos despertar para isso. Desperta a igreja. Hoje é um dia que Jesus quer despertar você. Tanto essa fé que está aí dentro de você, parada muitas vezes, está aí. Mas tem que sacudir, tem que movimentar. A fé sem obra é o quê? Morte. Por isso que não acontece milagre. Precisa movimentar. Mas essa luz não é só para exercitar a fé, não. É para a sua salvação. É mais além. É mais profundo. Então receba essa palavra no seu coração hoje. Amém?